Estamos no ar! Que maravilha que estamos no ar, gente! Todo mundo está conseguindo me ouvir? Beleza! Então, boa noite para todo mundo! Que felicidade, que alegria poder estar aqui com vocês, estarmos, vivos, com saúde. Eu espero que você esteja com saúde. Eu confesso que a minha saúde deu uma balançada aqui essa semana, aqui em Manaus, mas peguei uma virose super forte, mas fiquei em casa, né? Apenas dando uma monitorada nos sintomas. Tô com a primeira dose da vacina, mas a gente também, né? Dá bandeira aí pro coronavírus. Então, eu tô realmente muito feliz e grata de estar aqui com vocês. Desde já, boa noite para todo mundo. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre Star Wars, né? Quem já me conhece aí de Campus Party sabe que quando eu não estou falando de Star Wars, eu estou falando de astronomia, né? Então, é sempre... E, tipo, Star Wars tem as duas coisas, né? Então, eu sempre estou trazendo esses conteúdos aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o ataque dos clones e como que o fascínio e o medo da genética influenciaram Star Wars. Então, eu me chamo Yara Laís, eu sou daqui de Manaus, né? Sou finalista de licenciatura em Ciências Biológicas, atuo como professora de cursinho aqui em Manaus e eu pesquiso o universo de Star Wars academicamente desde 2018, mais ou menos. Então, eu tenho um TCC na área, né? Tô aí com pesquisa científica, né? A gente está finalizando aqui um artigo que é sobre um pouco desse assunto. E vamos começar aqui sem demais delongas. Para quem quiser me seguir no Instagram, o meu user está aqui embaixo, tá? @YaraLaísSouza, tá bom? Tô esperando lá biscoito, né, gente? Por favor, deem esse biscoito pra gente por lá. Bom, gente, um dia desses eu tava no Instagram fazendo vários nadas por lá, porque geralmente quando eu entro no Instagram é para fazer pouquíssima coisa. E aí eu percebi no meu feed que tava se gerando ali uma polêmica entre as páginas de fofoca e tudo mais por causa de um vídeo que uma moça que ela é ex-BBB, ex de Férias com Ex e tal, participou desses realities, e aí ela fez um vídeo para tentar falar sobre alimentação vegana, né, veganismo e tudo mais. A intenção foi excelente, né? Porque quando a gente vai analisar ali a questão vegana, a gente vê que faz muito sentido, eles são sempre taxados como malucos, né, e tudo mais. Mas é até que um estilo de vida, um modo de viver bastante interessante. Só que esse vídeo dela estava recheado de desinformação. Tipo assim, muita desinformação. Quem tem alguma habilitação em biologia ou quem tem alguma noção de biologia já ia sacar de cara que estava cheia de desinformação ali. E dentre uma das coisas que ela estava falando ali naquele vídeo, ela começou a falar sobre alimentos transgênicos, né? E aquela velha história de que os alimentos transgênicos vão causar câncer, fazem mal e tudo mais. Quando a gente faz uma análise científica acerca da transgenia, dos alimentos transgênicos e tudo mais, a gente percebe que não é bem assim. Inclusive, todos os estudos que são feitos pela OMS e por outras universidades, né, ao redor do mundo que visam fazer aqueles estudos de ver, né, como é que está o índice de câncer, como é que pode ficar o índice de câncer no futuro e tudo mais, eles estão todos muito mais atrelados ao modo de vida das pessoas, que está cada vez mais descontrolado, né, a vícios, a níveis de poluição da cidade do que com os alimentos transgênicos. Então, é até muito interessante porque a humanidade ela faz modificação de organismos basicamente desde sempre. Então, por exemplo, de um lado a gente tem um recorte, né, um pedaço de uma pintura renascentista de natureza morta, que é quando os pintores eles faziam aquelas mesas, né, eles pintavam aquelas mesas de fruta e tudo mais. E a gente está vendo uma melancia muito bem diferente da melancia que a gente conhece hoje, né, que é essa outra imagem aí do lado. Então, alguns cientistas eles falam que essa melancia, uma melancia selvagem, aí nessa época da Renascença, ela era muito azeda e ela tinha muitas sementes. Então, elas começaram a ser selecionadas, né? As que nasciam um pouco mais doces e com um pouco menos de semente, elas eram replantadas, né? Reproduzidas. E, de repente, essa maneira daí do que a gente está vendo nessa pintura, ela parou de existir.
né? E hoje o que a gente tem é essa versão mais domesticada, vamos dizer assim. Então, é uma modificação genética, né? E os organismos transgênicos da soja transgênica, né, e tudo mais, é uma modificação genética também, justamente para a gente usar menos agrotóxicos, né, ser mais resistente a pragas e outras coisas mais. Então, inclusive, tem um vídeo de um colega meu, que é o Josic Wilson. Ele fez um vídeo muito bacana falando por que a gente não deve ter medo dos alimentos transgênicos. E eu sempre me pego pensando, né? Por quê, gente? Por que as pessoas têm tanto medo disso? Será que é porque eles são alterados geneticamente? Né? E naturalmente as pessoas têm muito medo, né, dessa questão da genética e tudo mais, deve ser por causa disso. Então, dentro da pesquisa de TCC, que a gente viu ali relações de Star Wars para poder ensinar biologia na sala de aula, a gente preparou uma aula baseada em clonagem humana, utilizando ali o segundo filme, né, o episódio 2, que é o Ataque dos Clones. Esses resultados eles vão ser publicados em artigo que vai sair ainda esse ano, mas aqui eu trouxe um pouco do pensamento, né, um pouco dessas coisas que a gente observou na hora de fazer a pesquisa, tá certo? Então, para você que caiu aqui de paraquedas, não conhece muito bem sobre a saga, né, ou então para você até mesmo que assiste, vamos dar uma relembrada sobre o Ataque dos Clones, né, o episódio 2 de Star Wars. Então, ele chegou aqui no Brasil no dia 1º de 7 de 2002, inclusive fez aniversário aí recentemente. Ele foi orçado aí em 115 milhões de doletas. Teve aí uma receita aí bastante grande, né? Deu para cobrir aí os gastos de produção e tudo mais. Ele trata acontecimentos 10 anos após os acontecimentos do filme anterior, do episódio 1, que é a invasão de Nabu pela Federação do Comércio, né? E ali a rainha acaba saindo, né? E tudo mais, tem aquela coisa toda. O Anakin criança é descoberto. Se passa aí 22 anos antes da Batalha de Yavin. E segundo o Rotten Tomatoes, o Ataque dos Clones se beneficia de uma maior ênfase na ação eletrizante, embora eles estejam novamente prejudicados por furos no roteiro e personagens subdesenvolvidos. O problema que aconteceu no primeiro filme, né, na Ameaça Fantasma. Tanto que para muitos fãs o episódio 1 é altamente descartável, né, porque há um hate ali bem grande em cima desse episódio 1, porque realmente ele não diz nada com nada, não desenvolve coisa nenhuma e foi uma produção caríssima. Então, quando o episódio 2 chegou aí em 2002, né, para o mundo, ele tinha a principal missão de superar em crítica e em apreciação o filme anterior, né, para que essa trilogia não caísse no limbo. E o episódio 2, ele é o clássico filme do meio de uma trilogia, né? Geralmente ali no primeiro filme a gente tem alguns primeiros acontecimentos. O filme 2 choca, né? Sempre tem algum acontecimento que choca os espectadores, deixa um monte de pontas soltas, né? Não explica muito bem determinados acontecimentos, mas tende a desenvolver melhor os personagens, que foi o que não aconteceu, né? E esse é um dos principais problemas. E aí o filme número 3 fecha a trilogia toda. Então, ele é um clássico filme 2, né? Um filme do meio da trilogia. Só que ele tem algumas coisas extremamente interessantes. Ele é um espelho, eu considero ele muito bem um espelho do pensamento que a sociedade mundial ali estava, né, atrelada no início dos anos 2000 e nos anos 90. E dá para a gente ver um pouco, né, e tentar analisar ali um pouco mais friamente, aqui nessa palestra, né, no caso, um pouco do pensamento acerca dos clones, o medo que as pessoas tinham dos clones e o que eles achavam que a genética era capaz. E hoje em dia a gente percebe que não é capaz assim nem de metade das coisas que apareciam aí no senso comum das pessoas. Então, existe a premissa da produção dos clones, né? Aí a gente está vendo o Obi-Wan Kenobi sendo pego de surpresa, porque ele não sabia que nada disso estava acontecendo, né? Hoje em dia, não vou dar spoilers, né? Tudo bem. Mas aí ele não sabe o que eu ia dizer, quem que tinha feito, né, o babado todo de fazer a encomenda dos clones. Mas ele não sabia que isso estava acontecendo. E ele foi até um planeta chamado Camino, né? Esses daí são os caminoanos, né?
E aí ele passeia por alguns lugares, né, ali da estação de Camino, e ele começa a ver vários clones. Essa cena, para quem já assistiu o filme, essa cena é um tanto quanto rápida, né? Não demora muito, é algo ali em torno de 2 minutos, esse passeio que ele está fazendo, né, ali. E ele começa a dar uma olhada com esses clones. Só que quando a gente vai analisar frame a frame, a gente percebe que é uma loucura sem fim, né? Porque a gente está vendo um monte de embriões humanos e bebês de seres humanos dentro de tubos com uma água azul ali em desenvolvimento. E quando a gente vê essas imagens, até choca um pouco, né? Eu mostrei essas imagens para os alunos que fizeram parte do projeto do TCC, e foi muito notório, né, que eles ficaram ali um tanto quanto chocados com essa ideia, né, uma espécie de indústria de fazer seres humanos, que foi nos apresentado aí nesse episódio 2. E aí os clones, eles são totalmente desprovidos de qualquer coisa que a gente possa considerar como uma vida normal, né? Então as crianças, elas têm uma aceleração do crescimento, elas crescem muito rápido, elas precisam se desenvolver muito rápido, porque estes clones, eles são feitos para guerra, né, para montar ali um exército. Então não tem tempo de ser criança, de ser adolescente, né, de ser todas essas coisas. Você tem que crescer muito, muito, muito rápido, você tem que treinar para ir para a guerra, não é mesmo? Então o filme, ele nos mostra clones pegando em armas, né, clones sendo treinados para irem para a guerra, ali junto também de todo um pensamento que a gente tinha na época, e eram pensamentos que são pensamentos que a gente ainda vê até hoje, como, por exemplo, a gente vê o vídeo da Hannah, como falaram aqui no comentário, eu não lembrava o nome dela, tá? Só que o que ocorreu antes de 2002, né? Quais que foram aqui os acontecimentos que fizeram os clones possíveis, ou pensamento acerca dos clones possíveis em Star Wars? Quando a gente analisa mais filosoficamente, a gente usa a fenomenologia, né, principalmente para analisar essas produções cinematográficas, e a nova psicologia de Merleau-Ponty para poder fazer a análise desses filmes, a gente percebe, né, pelo menos a gente percebeu durante a pesquisa, que o episódio 2 ele acabou criticando bastante a onda de clones que estava acontecendo no mundo desde os anos 90. Mas até a gente chegar em 2002, a gente precisa passar um pouquinho mais para o passado, para a gente entender um pouco como foi que essa questão de clonagem de seres vivos passou a acontecer, né? Eu não sei se vocês, eu acho que todo mundo conhece a Dolly, né? Ou quase todo mundo conhece a Dolly, porque ela é a mais famosa. Mas antes disso, né? Antes da Dolly e depois da Dolly, aconteceram algumas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, o primeiro registro de clonagem que a gente tem é do século XIX, por um cientista chamado Hans Driesch. E aí ele fez ali uma clonagem utilizando embriões de ouriço no mar, com 2 células. Ele chacoalhou ali num becker contendo água, né, água salina do mar, e essas células se separaram, deram origem a 2 indivíduos diferentes. Então essa foi aí a primeira noção de clonagem que a gente passou a ter dentro da ciência e dentro da biologia. Depois aí disso que ele fez no século XIX, não teve assim nada tão expressivo. O registro mais expressivo que a gente tem é de 1952, quando um cientista chamado Robert Briggs, ele era de um instituto na Filadélfia, ele clonou sapos. Então, ele pegou uma célula embrionária desse sapo, né? Removeu o núcleo do embrião do sapo e colocou ali dentro de um óvulo, né? Que teve o núcleo do óvulo removido. Então, ele pegou o núcleo de uma célula e botou dentro de um óvulo de sapo, e aí houve uma clonagem de sapinho. Esse daí foi o mais tecnológico até então, né? Porque se utilizou de algumas técnicas que hoje em dia até que são bem comuns, né? Como a injeção celular e tudo mais. Só que esse daí é o registro mais expressivo que a gente tem depois desse dos ouriços, né? Entre 1970 e 86, animais como cordeiros e ratos começaram a serem clonados. Geralmente, eles morriam logo após o nascimento, ou então eles passavam pouquíssimo tempo vivos,
né, por conta ali de uma série de fatores envolvendo o material genético e, enfim, às vezes nascia natimorto, então eles acabaram não durando muito tempo. Só que aí abriu-se a porteira, não é mesmo, para a era dos clones. Então, por exemplo, essa daqui é a Megan e a Morag, não sei se vocês conhecem, elas não são tão populares quanto a Dolly, né? Mas a Meg e a Morag, elas nasceram aí em 1995. Foram clonadas pelo Instituto Roslin, da Escócia, que foi assim, saiu na frente nessa questão de clonagem de seres vivos, né? E elas foram os primeiros mamíferos a serem clonadas de células diferenciadas. Então, blastocisto, né? Para quem não sabe, o blastocisto ele é ali um amontoado, né, de células iniciais logo após ocorrer a fecundação, não é mesmo? Então, quando um óvulo ele encontra com um espermatozoide, acontece ali vários tipos de divisões celulares, né, e dá origem a esses blastocistos. Então, eles tinham alguns blastocistos de ovelha em cultura, eles retiraram algumas outras células, né, aí dessas ovelhas, pegaram o núcleo dessas células e colocaram dentro de blastocistos, né? E aí gestaram, aí teve uma ovelha que gestou e nasceu a Megan e a Morag, né? Viveram bastante tempo lá no Instituto Roslin. Esse, sim, já teve um estardalhaço maior, né? Inclusive, tem algumas imagens na internet de um monte de jornalistas em cima delas. Elas eram celebridades. Tem alguns vídeos delas duas. Elas eram, sabe, muito maravilhosas. E elas eram irmãs gêmeas, né? E aí teve a Dolly, né, a mais famosa, que acabou nascendo aí um tempinho depois da Megan da Morag. Ela foi anunciada em 1997. Também foi clonada pelo Instituto Roslin, lá na Escócia. Só que ela foi um pouco diferente, porque ela foi o primeiro mamífero clonado a partir de células adultas. Então, 3 ovelhas foram colocadas no processo. Uma doou as células, que eram células da região mamária. A outra doou um óvulo, então o núcleo daquelas células mamárias da ovelha número 1 foi colocada no óvulo, né, da ovelha número 2. E aí, uma outra ovelha acabou fazendo a gestação, né? A outra ovelha acabou gestando, tá certo? Aí teve Polimole, né, mesmo em 1997, mas aí mais um clone. A Kaga e a Noto, que foram vacas clonadas em 98. A Milha, Krista, Alexis, Carrie Docon, que foram porcos que foram clonados ali com a esperança de ter órgãos doados, né, para doações humanas. E a Vitória, em 2000, que era uma bezerra brasileira, né, foi clonada aí pela Embrapa. Só que o negócio todo começou a acontecer quando a Advanced Cells Technology começou a anunciar coisas humanas. Então, primeiro eles meteram um DNA humano num óvulo de vaca. E eles falaram que eles destruíram, seja lá o que deu, né, essa incursão maluca. Eles anunciaram só em 98, mas eles fizeram em 1996. Depois, eles falaram que eles tinham feito vários embriões humanos, né, para clonagem em 2001. Então, eles fizeram muito estardalhaço. E depois do início das pesquisas da Advanced Cell Technology, outras pesquisas também com seres humanos aconteceram, inclusive no ano de lançamento do filme, em 2002. Então, isso tudo abalava muito a sociedade, abalava muito as pessoas e começou, né, a vir ali aqueles pensamentos todos ali na cabeça das pessoas. Então, se já não bastassem todos os clones da vida real, né, Star Wars nos mostrou clones sendo feitos em massa, né, em uma grande indústria, uma indústria de seres humanos, clones tendo crescimento alterado, né, sendo feitos únicos exclusivamente para a guerra, e a desvalorização da vida, afinal, é só um clone, né? Morreu, tem mais um. Então, há toda uma banalização aí da vida e dos clones mostrados para a gente no filme. Então, a gente sabe que quando um filme é feito, além de todo o investimento, um filme ele também traz as opiniões e os pensamentos e críticas dos seus idealizadores. E muitas das vezes as produções estão alinhadas com acontecimentos sociais no mundo, né? Quando a gente coloca a visão da fenomenologia em cima dos filmes, a gente consegue perceber muito isso, né? Percebemos aí que tudo é um conjunto de críticas para construir o filme. E nas entrelinhas, o filme é capaz de ser o espelho do pensamento da sociedade vigente.
não é mesmo? Então, como que a gente decifra o pensamento acerca dos clones? Eles eram serviçais e subalternos, subjugados e invisíveis. Seriam uma subespécie, né? Uma espécie de sub-humanos. Eles não possuem um conjunto de coisas que caracteriza a vida deles como uma vida normal. São frutos de alta tecnologia com uma grande quantidade de máquinas envolvidas e são feitas por pessoas estranhas, né? Os caminoanos, eles eram muito esquisitos. A visão do próprio cientista também, né? Como uma pessoa esquisita. E são programados para o bem e para o mal, por isso não são dignos de confiança. Afinal, eu acredito que você já pensou alguma coisa sobre isso, né? Acerca de clones humanos. Não é culpa sua, né? Isso é culpa dos arquétipos do imaginário do consciente coletivo, como diria Carl Jung. Né? A mídia é uma das culpadas, o cinema também, e atualmente as fake news contribuem muito para reforçar o imaginário coletivo de que a genética é maléfica, né? Ou então vídeos com pouca informação, como é o caso do vídeo da Hannah, não é mesmo? Atualmente, os clones eles estão passando por uma humanização, que é o que a gente está vendo lá em The Bad Batch, né? Eles estão ganhando nomes, porque eles não tinham nomes, né? Estão ganhando pensamentos, estão ganhando sentimentos, estão ganhando emoções. Isso tudo também faz parte aí de um processo de pedido de desculpas da Disney, né? Que está fazendo aí uma grande reciclagem de pensamentos já tem algum tempo acerca das suas produções. E agora a Disney é algo da Disney, não é mesmo? Então a gente está acompanhando essa humanização dos clones. Mas se você nunca assistiu o episódio 2 aí de Star Wars, assista, né? Assista e quem sabe aí baseado, né, um pouco aqui nessa palestra, que eu acho que já acabou o nosso tempo, baseado aqui um pouco nessa palestra, você pode até mesmo acabar revendo um pouco dos seus conceitos acerca disso, né? E principalmente para a gente perceber que a gente não precisa ter medo da genética. Gente. A genética ela é bastante interessante, né? Sempre a favor da humanidade, né? Sempre a favor dos seres humanos. Mas é muito bacana. Bom, o meu tempo acabou. Meu tempo acabou. Acredito que o meu tempo tenha acabado. Você acredita que o meu tempo tenha acabado? É isso, viu, gente? Muito obrigada para vocês. A gente pode continuar conversando aí nas redes sociais. Obrigada pela oportunidade aqui em Campus Party. E um beijo para todo mundo, gente. Espero poder aí ver todos pessoalmente em breve. Tchau, tchau.